Olá pessoal, eu sou o Dr. Jorge Leibe, o Dr. Teologia, e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar algo precioso da parte de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos aprender sobre os anjos, vamos entender se os anjos são ou não filhos de Deus. Vamos aprender ainda sobre a personalidade dos anjos, os seus atributos e suas ações. Então eu quero convidar você e sua família para assistir o nosso programa, que por certo, Deus vai te abençoar de uma maneira muito especial. Indique o nosso programa para um amigo, para um irmão, enfim, para toda a sua igreja. Fique conosco. A Faculdade Teológica Universal apresenta mais uma inovação. Você que já cursou o bacharel em teologia, mas ainda não tem um diploma reconhecido pelo MEC, essa é a sua chance. A Fatum faz revalidação dos créditos cursados e garante a você um diploma reconhecido em todo o território nacional. Bom, falar sobre os anjos é muito interessante. Primeiro nós precisamos entender que os anjos não são seres eternos. Os anjos foram criados por Deus. Em outras palavras, os anjos foram criados antes da fundação do mundo, porém não são seres eternos. Então, quando o homem foi criado, os anjos já haviam sido criados. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz assim: criada todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Por ele quem? Foi criado por Deus. Então, nós entendemos claramente nesse texto que os anjos são criaturas de Deus. E aqui cabe uma explicação. Os anjos não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, são obras da criação de Deus, porém não são filhos de Deus. Os anjos têm personalidade, é verdade. Os anjos têm intelecto. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que os anjos, olha o que o texto bíblico diz assim: coisas para as quais os anjos desejam atentar. Em outras palavras, os anjos percebem as coisas, têm intelecto, têm discernimento de tudo que está acontecendo em volta deles. Os anjos também têm emoções, eles possuem emoções, verdade. Em Lucas capítulo 2, versículo 13, olha o que o texto bíblico diz: exércitos celestiais louvando a Deus. Veja, quando eles vieram anunciar o nascimento de Jesus Cristo, os anjos começaram a louvar. Isso fala da emoção, da alegria de anunciar o nascimento do Messias. Mas ainda acerca da personalidade dos anjos, nós vemos que os anjos possuem vontade própria. Alguém diz assim, que os anjos não têm vontade. Os anjos têm vontade própria. João 8,44 diz: o diabo, e quereis executar o desejo dele. Então fala que esse anjo caído tem desejo, tem vontade própria. Porém, os anjos bons, eles obedecem, eles decidiram fazer a vontade de Deus. Eles não se rebelaram como os anjos caídos. Mas isso é um assunto para uma outra aula, ok? Sobre a natureza dos anjos, podemos dizer que os anjos são seres espirituais. Eu sei que alguém poderia dizer assim, mas os anjos, eles não assumem a forma corpórea? Sim, é verdade. Porém, os anjos, na sua essência, são seres espirituais enviados para ministrarem em favor daqueles que irão herdar a vida eterna. Isso mesmo. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim claramente: não são todos eles espíritos ministradores
enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Isto mesmo, os anjos estão a serviço da igreja de Deus, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. É muito precioso esse texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Então, o que nós vamos aprender aqui? Os anjos, a priori, nós podemos entender que eles são imortais. Agora, os anjos caídos também são imortais? São imortais. Porém, eles sofrerão um castigo eterno no lago de fogo e enxofre que está destinado para o diabo e os seus anjos. Destinado para os anjos caídos. Eles passarão pela segunda morte, que é o afastamento, o banimento completo por toda a eternidade, longe da presença de Deus. Então, os anjos sofrerão esse castigo eterno porque eles são imortais. Ok? No próximo bloco, nós estaremos falando um pouquinho mais sobre os anjos, vamos aprender coisas surpreendentes e vamos tirar aqueles mitos, que fala sobre a aparição de anjos na igreja, toda aquela ação que as pessoas têm quando se fala sobre os anjos que estão passeando, que estão se apresentando nas igrejas. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fique conosco. A Faculdade Teológica Universal apresenta mais uma inovação. Você que já cursou o bacharel em teologia, mas ainda não tem um diploma reconhecido pelo MEC, essa é a sua chance. A Fato faz revalidação dos créditos cursados e garante a você um diploma reconhecido em todo o território nacional. Capelania em hospitais, presídios, orfanatos, asilos, locais de conflitos, uma tarefa importante que não pode ser realizada pelo povo de Deus de qualquer forma. Assim, a Faculdade Teológica Universal capacita os servos de Deus no curso de capelania, onde os ministros são forjados com excelência para atuarem nas diversas áreas sociais. Bom, nesse bloco nós queremos tirar algumas dúvidas e algumas lendas a respeito dos anjos. Bom, todos sabem que o dito popular fala em anjo da guarda. Porém, nós sabemos que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, para guardar e para livrar. Então, não podemos falar em anjo da guarda para pessoas que não temem a Deus e não andam na presença do Senhor. Então é mito dizer que todo mundo tem um anjo da guarda. Isso não é verdade. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e andam segundo a vontade de Deus. Outro mito que as pessoas dizem por aí, lenda ou crenças diversas, dizem que os anjos são seres humanos glorificados ou seres humanos evoluídos. Existem várias doutrinas errôneas que ensinam que os anjos são seres glorificados. Porém, a Bíblia desmente tacitamente isso. Veja que em Lucas 20, 35 e 36, há ali todo um aparato ou um texto que explica que os anjos não são seres, não são homens evoluídos, não são homens glorificados. Tá? Então, nós precisamos entender isso, porque existem aí crenças, religiões que dizem que os anjos são seres evoluídos, e na verdade não são. Outra questão é que diz que os anjos, eles são poderosos, mas o poder dos anjos é limitado, e essa limitação vem da parte de Deus. Então,
Tem poder? Sim, tem. Mas sempre tem a limitação dada, designada pelo próprio Deus. Hebreus, capítulo 2, versículo 7, fala um pouco menor do que os anjos. E dá a ideia do que os homens foram criados pouco menor do que os anjos. Então, os anjos, em matéria de poder, estão numa posição mais elevada. Porém, os anjos de Deus, eles são enviados, como eu falei, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Importante, eles são mais poderosos do que os homens. Porém, para a igreja do Senhor, eles estão na posição de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, não há de se falar num culto da igreja do Senhor, ninguém exaltando, glorificando, quando se diz que se tem a presença dos anjos do Senhor. Na verdade, quando a gente diz que há a presença de Deus latente no ambiente, nós estamos falando da presença do Espírito Santo de Deus e não da presença de anjos, porque os anjos são enviados como mensageiros, como dispenseiros das ordenanças de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação e não podem ser glorificados. Bom, ainda falando sobre os anjos, nós podemos dizer que os anjos são seres pessoais. Veja, na sua personalidade ou na sua pessoalidade, os anjos têm inteligência, eles têm emoções, eles têm vontades. Daniel, capítulo 10, versículo 14, descreve claramente que os anjos têm inteligência. Jó, capítulo 38, versículo 7, fala que os anjos têm emoções. Olha que coisa interessante. Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, fala que os anjos têm vontade. E você pode consultar a referência e ver tudo isso. Os anjos não são oniscientes. Isso mesmo. Mateus, capítulo 24, versículo 36, nos mostra que os anjos, os seres angelicais, não são oniscientes. Tampouco os anjos são onipresentes. Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 23, descreve claramente e nos faz entender que os anjos não são onipresentes. Ainda Daniel, capítulo 10, versículo 13, nós podemos entender que os anjos também não são onipotentes. Veja, tanto os anjos bons como os anjos maus ou anjos caídos não têm onipotência, onisciência ou onipresença. Às vezes, as pessoas se deparam com possessões demoníacas e acham que os seres, os demônios, os anjos caídos, têm algum tipo de onipresença, onisciência. Na verdade, eles não detêm esses atributos. Atributos estes somente são inerentes da pessoa do nosso Deus. Bom, pessoal, que pena, né? O nosso programa chegou ao final e nós falamos aqui um pouco acerca dos anjos. Esse assunto é muito palpitante, muito interessante, muito precioso. Eu sei que tem muito assunto que a gente poderia tratar aqui. Você pode nos escrever para tirar suas dúvidas e fazer sugestões. Nosso e-mail dr.teologia@gmail. Você escreve, tirando dúvidas ou fazendo sugestões. Também você pode acessar o nosso site, acompanhar nosso programa, acompanhar nosso trabalho através do site que está aparecendo na sua tela. Ou então, ligar para nós, ok? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família. E quero dizer que no nosso próximo programa nós estaremos falando um pouco mais sobre os anjos. Nós vamos tratar daquele tema sobre os filhos de Deus que nós encontramos lá no livro de Gênesis. Esteja conosco no nosso programa, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Certamente Deus abençoará muito a sua vida.